Boa noite, meus queridos. Nos alegramos de estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, e isso é uma alegria para nós. Sabemos que várias pessoas ainda estão chegando, né? E por incrível que pareça, sou eu que estou aqui, né? É incrível. Sou eu que estou fazendo essa live, mas que tudo seja para a honra e a glória Amém. Do Senhor Jesus. Amém. E eu quero, antes da gente comentar alguma coisa, queremos orar e pedir para que o Senhor esteja trazendo ao nosso coração, trazendo à nossa mente e trazendo ao nosso entendimento aquilo que Ele deseja para nós nessa noite. Que não seja apenas uma palavra, mas seja algo do Senhor para a sua vida nessa noite. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos, Senhor. Sim, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu, Amém. Nos chamou pela tua grande misericórdia, Pai. Senhor, temos falado sobre as nossas mentes, sobre as nossas emoções. Sabemos que o Senhor nos deu uma mente fértil e o Senhor nos aconselha, o Senhor nos manda ter a mente de Cristo, e nós temos essa mente. Então nos ajuda, nos ensina a acessar essa mente, nos ajuda para expressar a mente de Cristo. Abre o nosso entendimento nessa noite, Pai, para que nós possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Eu quero clamar, Senhor, por cada pessoa que está chegando para assistir, para ouvir essa palavra. Eu quero pedir, Senhor, nós não somos nada, mas a Tua palavra é tudo, a Tua palavra é poderosa e ela pode, Senhor Deus, transformar as nossas vidas, Pai. E nós pedimos isso nessa noite, que nenhum de nós, Pai, que esteja ouvindo a Tua palavra permaneça da mesma forma, Amém. Do mesmo jeito, mas que a Tua palavra nos mova para junto do Senhor, para decidirmos estar em Ti, Amém. Cheios de Ti, cheios da Tua palavra e vitoriosos nesse tempo que estamos vivendo, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Na terça-feira passada, eu e a Leile fizemos um bate-papo aqui a respeito da mente, e hoje nós estávamos conversando e achamos assim por bem eu dar um fechamento nessa conversa, nessa palavra, ou nesse bate-papo que nós iniciamos terça-feira. Por isso, então, estou só eu aqui para compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração com vocês. E na terça, nós falamos um pouco sobre a nossa mente, mas como é um assunto muito vasto, então nós enfatizamos apenas 2 pontos que nós consideramos muito importantes nesses dias. E o primeiro ponto que nós falamos foi sobre a distorção da verdade. A distorção da verdade e o aprisionamento da mente por Satanás através do engano. Então é a verdade da palavra de Deus misturada, mesclada com um pouco de engano. E nós falamos sobre Eva, né? Lá no capítulo 3 de Gênesis, eu quero lembrar assim algumas coisas para situar aqueles que de repente não assistiram a semana passada e vão ver hoje, ouvir hoje o fechamento dessa palavra. Então nós falamos de Eva. Eva estava lá no Jardim do Éden e no capítulo 3 a Bíblia menciona que ela estava lá desfrutando do jardim e de repente Satanás chegou e perguntou assim para Eva: ô Eva, é verdade que não é para vocês comerem de nenhum fruto do jardim? Ela disse: não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer de todos os frutos, menos daquela árvore
que está no meio do jardim, porque aquela árvore é a ciência do bem e do mal. E o dia que nós comermos, nós vamos morrer. E Satanás falou para Eva, é verdade, ele falou a pura verdade, aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas vocês não vão morrer não. O dia que vocês comerem, ele sabe que os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser iguais a ele. Por isso ele disse para vocês não comerem. E é tão interessante que depois que Eva ouviu isso de Satanás, a Bíblia diz lá no verso 6, que ela olhava para aquele fruto e ela usou essa capacidade que Deus deu a cada ser humano, que é a nossa vontade, é a nossa decisão, a nossa escolha. Ela se viu ali diante de uma escolha. Ou eu escolho obedecer o que Deus falou, acreditar no que Deus falou, ou será que eu experimento? E a árvore, a Bíblia diz que parecia deliciosa, aquele fruto parecia agradável para dar conhecimento. E então Eva caiu no laço. E é isso o que Satanás faz hoje. Ele muda a verdade absoluta de Deus para uma verdade relativa. É um pouco de verdade e um pouco de engano. E as pessoas muitas vezes caem nesse laço e acreditam piamente, cegamente que elas estão andando na verdade, que elas estão servindo ao Senhor. Por quê? Porque não conhecem a palavra, não estudam a palavra, não têm interesse em conhecer verdadeiramente o que a palavra de Deus diz e cai no engano. Então o objetivo de Satanás é sempre levar o ser humano a dois extremos. Ou a pessoa se torna orgulhosa, autossuficiente, eu não preciso disso, eu já sou pleno em mim mesma, eu já tenho conhecimento. Ou ela se torna numa autodepreciação de inferioridade, de isolamento e muitas vezes de agressividade. Então esse foi um ponto que nós tocamos, que nós conversamos, o engano misturado com a verdade, uma verdade que não é absoluta, uma verdade relativa. E o outro ponto que nós tocamos, muito importante, é a passividade da mente. O que é uma mente passiva? É uma mente em inércia. Ela não raciocina, não pensa, ela entra em inércia e recebe tudo o que é externo. E ela não questiona, não analisa, não reflete, mas assimila tudo o que vem de fora. E a mente, quando ela está muito cheia das coisas da terra, automaticamente ela se torna passiva para as coisas de Deus. E essa passividade, ela vai se agravando à medida que os dias vão passando. E o que é mais triste, queridos, é que a passividade da mente para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, é apenas o primeiro estágio. Ela não permanece muito tempo assim. É o primeiro estágio. Logo depois a pessoa vai ficando com a mente mais passiva e mais passiva. Daqui a pouco a pessoa entra num estado de ansiedade, um estado de inquietação. Ela não consegue aquietar, é uma inquietação na alma. Muitas vezes entra em depressão, começa a ficar com medo, com angústia no coração, com desânimo. E muitas pessoas às vezes querem morrer, acham que não vale a pena viver, começam a ter brancos na mente. E a gente tem presenciado casos até de pessoas que esse branco na mente vai aumentando, até a pessoa entrar num desespero, às vezes tentar se suicidar ou muitas vezes desejar morrer porque não vale a pena. Tudo por causa do grande vazio no coração. Há um grande vazio no coração do homem que nada pode preencher. E quando a mente é cheia de distrações, de outras coisas, o vazio do interior do coração aumenta. E eu quero dizer uma coisa também,
que quando a mente chega nesse ponto dela estar passiva assim, o próximo passo é a vontade de ficar passiva. Aí a vontade se torna automaticamente passiva também. A vontade entra numa inércia. A pessoa não consegue dominar a situação, ela não consegue decidir, ela entra numa situação de inconstância, num estado de inconstância, ela não sabe o que quer, não termina nunca o que começa, numa desconcentração da mente, ela não consegue dominar os pensamentos e começa a agir mecanicamente. As suas ações começam a ficar mecânicas, não tem iniciativa própria, não toma decisões. Então essa é a passividade da vontade. Então primeiro a mente fica passiva, não raciocina. Em seguida a vontade também fica passiva. E o que eu percebo é que antigamente, ou há uns 10 anos atrás, esse processo na vida da pessoa era bem lento. Eu sempre tratei com pessoas, fazendo quebra de maldições, fazendo cura. Já tinha esse tipo de problema, mas era muito devagar, gradativo. E hoje o que eu percebo é que há uma aceleração. Outra diferença que eu percebo, antigamente eu não atendia crianças com esse tipo de problema. Raramente eu atendia uma criança, às vezes atendia por desobediência ou para conversar com a criança, mas não porque a criança está com a mente bloqueada ou está em depressão. E hoje isso é normal. E eu quero então nessa noite destacar algumas portas mais comuns que levam a pessoa a esse estado emocional, a esse estado de alma, né? Dando alguma porta que dá legalidade a espíritos malignos, a atormentadores, atormentarem a pessoa e tirar a paz, tirar a alegria e deixar a pessoa num estado de inércia. E eu quero falar então da primeira porta. E a primeira porta é uma porta bem atual, nós falamos um pouquinho sobre ela, de um alcance muito grande, que é a internet, os jogos, as redes sociais. E nós citamos isso, né, que o uso desordenado, o uso excessivo desta ferramenta é que torna uma mente acelerada. E não é só o que você acessa, mas é o tempo que você gasta nessa ferramenta, com essa ferramenta, é o deslumbre com tudo que você vai conhecendo, tendo acesso e que pode acessar. É isso que vai causando essa aceleração na mente. Aí você me pergunta, mas a internet é do diabo? Não, não é do diabo. O diabo não cria nada. O diabo, ele só usa o que alguém criou, ele torce o que alguém criou a seu favor, para o seu benefício. No Éden, Satanás só tinha uma árvore, um fruto e uma palavra de Deus. Tudo que Deus criou. Ele usou o fruto, ele usou a mente de Eva e ele usou torcendo uma palavra que Deus disse e ela caiu no laço. E ele conseguiu a primeira vitória dele com um fruto, uma árvore e uma palavra. E hoje ele tem recursos assim inacreditáveis, recursos lindos, maravilhosos, atraentes, fáceis, né? E cada vez ele vai mudando as estratégias, ele vai fazendo a coisa ficar mais interessante, porque a mente humana, ela vai acessando algumas coisas e aquilo já vai ficando chato, já vai ficando, eu já não estou tão interessado. Então ele vai sempre criando coisas novas, coisas mais interessantes para manter cativa a mente naquilo que interessa para ele. A internet em si é um ótimo recurso tecnológico, tanto que eu estou aqui hoje
aqui na minha casa, você está aí na sua casa e por causa da tecnologia, por causa da internet, da tecnologia, nós temos essa possibilidade de alcançar muitas vidas com a palavra de Deus. O grande problema não é a internet. O grande problema é quem usa a internet e como usa esse recurso, né? Esse recurso tecnológico. E isso pode se tornar ou ir se tornando um laço na sua vida, uma prisão, um encantamento, uma necessidade, uma distração, e devagarinho isso vai preenchendo todos os espaços vazios da sua mente, né? Da mente da pessoa. E quando isso acontece na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, quando esses espaços da mente vão sendo ocupados por essas distrações, por essas coisas, começa a aparecer um grande vazio no coração, uma insatisfação, uma inquietação, uma falta de paz, uma falta de descanso da alma, de descanso da mente. E a única forma de nós vencermos esse laço, ou de nós detectarmos se nós estamos entrando num laço ou caindo num laço, ou se estamos usando corretamente esse recurso, o único meio de nós descobrirmos isso é se nós estivermos cheios da palavra, se a nossa mente estiver sendo renovada com a palavra de Deus, se nós estivermos levando cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo, ou seja, se nossos pensamentos estiverem em harmonia com a palavra de Deus. E como que os meus pensamentos podem estar em harmonia com a palavra se eu não conheço, eu não estudo, eu não sei? Como que eu posso harmonizar meus pensamentos com aquilo que eu não tenho intimidade? Então é o único jeito, a única forma de nós detectarmos esse laço e não cairmos nele, é nós estarmos ligados na palavra de Deus, né? E irmãos, eu tenho atendido vários casos de crianças, pré-adolescentes, adultos e até pessoas de mais idade que não têm controle do uso da internet, uso de jogos e fazendo coisas lícitas, coisas que não são erradas, mas o excesso de informações, essa mente conectada muito tempo, a luz do celular nos olhos, muito tempo, muitas horas, e tudo isso vai causando essa aceleração na mente. Ela mexe exatamente na massa cinzenta, ela começa a acelerar a mente da pessoa. E isso vai gerando uma passividade para tudo que exige raciocínio. A pessoa não quer mais pensar, tudo ela acessa, tudo ela tem um jeito de descobrir na internet. Então, para que eu vou pensar? Para que eu vou pesquisar? Para que eu vou raciocinar? E vai parando o raciocínio lógico dela. E é interessante que eu tenho nesses 3 ou 2 anos, eu tenho atendido vários casos, atendi algumas crianças que antes eram alunos assim, exemplares na escola, alunos excelentes, que tiravam notas altas, e de repente essas crianças começaram a não conseguir mais se concentrar, não se concentravam, não conseguia aquietar a mente para poder estudar um conteúdo, assimilar aquele conteúdo, lembrar do conteúdo para a prova, raciocinar aquele conteúdo para poder fazer uma prova. E eu atendi situações bem difíceis de crianças de 10, 11, 12 anos nessa situação. Outros que
estavam tão viciados em jogos, joguinhos que o pai vê qual é o jogo, não tem problema, mas horas e horas nos jogos. E além do rendimento na escola começar a ser prejudicado, a criança começou a ter insônia, começou a ter medo, a sentir uma ira descontrolada, a ficar rebelde, a não se concentrar, a ficar impaciente. Tudo isso fruto de uma mente que está começando a ficar passiva. Atendi também vários adultos que, quando não tinham esse tipo de problema de uma mente já passiva, ficam no estado de inércia com a fé, com a palavra de Deus, tudo que diz respeito à fé. Eu vou usar até a palavra que alguns usam. É um saco. É muito chato. Eu já sei de cor e salteado isso. É um saco escutar de novo, um saco ouvir. E não gosto mais de conversar a mesma coisa. A palavra eu já sei a palavra. E a palavra passa a não ter mais efeito algum na vida da pessoa. E Deus diz que Cristo é a palavra. Então, se a palavra não faz mais diferença na minha vida, então Cristo não faz mais diferença para mim. Porque Cristo se revela através da palavra. E a pessoa fica nesse estado, sem motivação, sem força. Ou seja, tudo que está fora do interesse dela na internet, ou até às vezes até a internet passa a ser chata, nem isso ela quer mais, ela entra no estado de desânimo, de derrota, de fracasso e não consegue sair do lugar. E já atendi outras pessoas que começam a dar branco na mente e isso se acentua até a pessoa começar a ficar maluca. E vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, vai para o neurologista e nada resolve. Porque só tem um remédio. O único remédio que resolve, o Senhor já falou comigo há 2 anos atrás. Que é só esse remédio que nesses dias vai resolver esse problema. Aí você pode falar assim... Mas eu não estou nesse estado, pastora. Claro, eu estou falando aqui de pessoas que já estão num nível bem acelerado nessa situação, já estão com depressão, já estão num estado assim de inércia, de passividade da mente. Mas pergunta para você mesmo, quanto tempo você está gastando com a internet? Você que trabalha, você trabalha o dia todo, chega em casa, você quer relaxar, então eu vou ou na televisão ou na internet, você não tem tempo de conversar com a sua esposa, você não tem tempo de conversar com seus filhos, você não tem tempo, você quer relaxar, depois você dorme, no outro dia você vai trabalhar. Quanto tempo você gasta até com a sua família? Não vou nem te perguntar quanto tempo você gasta com o Senhor. Não, eu gasto só 3 horas, assim, só 2 horas, só 1 hora. E com o Senhor? E com a palavra? Quanto você gasta? Quanto você semeia na sua casa daquilo que você quer colher amanhã? Então, amados, só tem uma receita para nós vencermos esse laço. Quer você já esteja no estado de passividade, quer você não tenha entrado ainda. Se você não entrou e você não vigiar, você vai entrar, porque é o natural da mente se saturar de tantas informações que não cabe outras. E a receita é uma só: mente renovada, como nós falamos terça-feira, entendimento alinhado com a palavra de Deus, vontade, a sua vontade é muito forte, a minha vontade é muito forte. Se essa vontade não for rendida em obediência a Cristo, ainda que isso custe um sacrifício, custe você moer sua carne para você render sua vontade a Cristo, para que o Espírito de Deus governe, dirija, conduza sua vontade, suas emoções. Só assim você começa, como nós acostumamos falar, se alimentar da palavra de Deus,
Cristo começa a se revelar a você, a luz de Cristo começa a penetrar na sua mente devagarinho e você começa a vencer aquilo que de outra forma você não consegue. Você melhora um pouco, toma um remédio, fica um pouco melhor, mas volta o problema, tem que tomar um remédio mais forte e tem que ir na psicóloga e conversar. Mas quando você toma uma postura em Deus, gostando, não gostando, querendo, não querendo, sentindo, não sentindo, quando você decide obedecer, a vitória é 100% garantida. Amém. Então essa é uma porta que eu tenho tratado muito, por isso que eu estou falando dela. Percebo que algumas pessoas já nem a internet interessa mais, já não tem, como elas dizem, não tem o saco, pastora, nem para ficar olhando Instagram, ficar vendo não sei o que, tem que ser uma coisa muito interessante para eu ver. Aí a pessoa entra no estado que nada mais satisfaz. É um vazio do coração, é um vazio da alma, é um vazio da mente que só Cristo e a sua palavra podem preencher. Então essa é uma porta. Outra porta que a pessoa outra porta para que a pessoa entre assim num quadro de depressão, num quadro de vazio da mente, de insatisfação, é a mágoa. A mágoa são feridas do passado. Muitas vezes aqueles pais que foram muito duros, às vezes até cruéis, injustos, né? Castigos injustos, rejeição, abusos sexuais e outras coisas que aconteceram na sua infância. E essas feridas são uma porta aberta para entrar a mágoa, para entrar a amargura, para entrar a tristeza. E você pode observar que aconteceu na infância. Aí você, tá bom, e nossa, isso aconteceu há anos atrás, eu não tenho mais problema com isso, os anos passaram, mas você percebe que cada vez que alguém faz alguma coisa parecida para você, alguém zomba de você, ou te despreza, ou te critica, você logo aciona essa ferida que está assim adormecida do seu subconsciente. Essa ferida é acionada da mágoa, da dor, e aí você começa a se tornar uma pessoa crítica muitas vezes, uma pessoa ciumenta, uma pessoa com complexo de inferioridade, amarga. E a amargura é um veneno para a alma. Ela envenena a nossa alma e ela se manifesta na sua fala. E é muito ruim a gente conversar com uma pessoa amarga. Ela é negativa, ela é triste, ela sente solidão, ninguém gosta dela, ela não tem valor. Isso é a porta da mágoa. Como livrar-se desse laço? Como livrar-se desse laço da mágoa? Claro que a pessoa que está com mágoa no coração, a pessoa que tem essa mágoa, claro que ela não consegue desfrutar de Cristo, ela não consegue desfrutar da paz, da alegria do Senhor. Então, a única maneira dela desfrutar dessa paz, Jesus disse que Ele é a paz. E Ele diz que a paz que Ele nos dá não é a paz circunstancial, não é a paz do mundo, é uma paz de dentro para fora, que não importa as circunstâncias que eu esteja vivendo. E para você desfrutar dessa paz, você precisa perdoar. Perdão, quero deixar uma coisa clara aqui, perdão não é um sentimento, porque a pessoa magoada nunca vai ter um sentimento, ai meu Deus, eu vou perdoar, vou perdoar ela. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Eu decido perdoar por causa de Cristo e por minha causa, porque a mágoa me aprisiona à tristeza, à amargura, ao vazio, à falta de paz. E quando eu perdoo, eu me liberto de todos esses sentimentos.
eu zero a dívida que a pessoa tinha comigo e automaticamente eu sou livre. Aí você me pergunta assim, pastora, como eu tenho ouvido de várias pessoas, pastora, mas eu já perdoei, eu já fiz isso que a senhora falou, eu já perdoei a pessoa que me machucou, que me magoou, eu já orei, já liberei perdão, mas a dor não sai. E mágoa é dor. Quando você tem raiva, ódio, desejo de vingança, já passou para um outro nível, não é mais mágoa, mas é amargura. Já está num outro estágio. Mas quando é só dor no coração, ainda é mágoa. Aí você fala, eu já fiz isso, mas não resolve. Eu continuo, cada vez que eu lembro, dói muito. Sabe por quê? Você não trilhou ou não está trilhando o caminho do perdão. Se você não trilhar o caminho do perdão, como Jesus trilhou esse caminho, indo para a cruz, se você não trilhar esse caminho, a dor não sai e você não é curado. Qual é o caminho do perdão? Quando Jesus estava indo para a cruz, veja, colocaram uma cruz nas costas dele, ridicularizaram, zombaram, cuspiram no rosto dele, tiraram as roupas dele. E sabe quem fez isso? A multidão que ele curou, que ele alimentou, que ele ressuscitou mortos, que ele ensinou durante todo o tempo que ele esteve na terra. E Jesus, quando estava ali sofrendo todas essas humilhações, sabe o que ele fez? Ele olhou para aquela multidão, ele amou aquela multidão e ele disse, Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa. Esse é o caminho do perdão. Quando você decide perdoar, você desliga a sua alma do problema. Você desliga a sua alma desse laço. Mas para você ser curado, você precisa continuamente declarar isso. Todas as vezes que a dor volta, você precisa lembrar, eu perdoei. Pega alguns versos que falam de amor, o amor de Deus lança fora todo medo. Aquele que ama, aquele que não ama, não conhece a Deus, mas aquele que ama, conhece a Deus. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Selecione alguns versos bíblicos e começa a declarar isso e dizer, eu perdoei, eu entreguei essa dívida para Cristo, eu decido amar, eu decido estender a mão, eu decido perdoar, eu decido caminhar junto com essa pessoa, porque Cristo me ama, Cristo me perdoou, Cristo me ama e me deu condições de eu amar como Ele ama. Quando você começa a declarar isso, sua vontade não mudou, sua vontade é de chorar, sua vontade é de se isolar, sua vontade é de repente de mandar uma mensagem bem mal criada para aquela pessoa, mas você rendeu sua vontade à verdade que é Cristo, para agir como Ele age. Você acha que Jesus naquela hora, a vontade dele era abençoar aquela multidão, dizer, Pai, perdoa eles, Pai, perdoa, coitados, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo, eu vou entregar minha vida e eu ainda vou voltar aqui em espírito para ajudá-los, para falar mais de mim, para falar mais de Ti, para restaurá-los. Esse era o coração de Jesus na hora da dor, do sofrimento, da humilhação. E você rende a sua vontade humana pela vontade de Cristo. Aí você é curado. Você não sente, mas você sabe que essa é a verdade do Senhor. Quando você faz isso, amado, você lê, medita, pensa, ora, busca e você obedece, vagarosamente a luz de Cristo vai entrando na sua mente. A palavra de Deus vai entrando na sua mente e vai substituindo toda mágoa, toda tristeza, todo vazio, toda raiva, toda ira, todo ódio, vai transformando
em amor, em quietude, em paciência, em tolerância. Amém. E você se livra desse laço que aprisiona a sua alma, que é a mágoa. Outra porta que eu quero citar, que também é uma porta que leva a pessoa à tristeza, ao desânimo, a um vazio, a um sentimento de, sabe, de inferioridade ou de inutilidade. Essa porta se chama culpa. Culpa, amados, é um sintoma de mágoa de si mesmo. É mágoa de si mesmo. E aí, como eu falei, gera um sentimento de inferioridade, de autocompaixão, de autodepreciação, de pena de si mesmo, de se achar um coitado. Todos estão contra ele. Puxa, eu valho muito pouco mesmo, minha ideia quase não vale nada. É uma autocomiseração que a pessoa entra por causa da culpa. Uma indignidade, um sentimento de vergonha, de ódio, e eu já tenho visto que isso tem levado algumas pessoas até ao suicídio. A culpa afasta completamente a pessoa do Senhor e da sua palavra. E o diabo começa a te acusar. Na medida que você se isola do Senhor e da palavra, Satanás começa a te acusar. Você não é digno, ele não te escuta, olha aí, ó, ele não te ouve, você chora, você fala, ele não te ouve, não vai resolver, não adianta. E a culpa, amados, é sempre resultado de um pecado, algo grave que a pessoa fez. E às vezes eu tenho atendido também algumas pessoas que se arrependeram, choraram amargamente aquele pecado, se arrependeram, pediram perdão, mas não se sentem perdoadas. Sabe por que não se sentem perdoadas? Porque não se perdoam. Então não conseguem receber o perdão de Deus, porque não se perdoam. E aí o diabo usa essa acusação, a pessoa fica com medo, ele ameaça que vai trazer o pecado à tona, que vai trazer o pecado à luz, e a pessoa não consegue se livrar da culpa. E tanto a mágoa com os outros, né? E a mágoa consigo mesmo, ou a culpa, se elas não forem tratadas, elas começam a gerar a mágoa com Deus. E a mágoa de Deus, né? Eu sempre vejo também, às vezes é meio estranho eu falar assim, olha, você precisa liberar no seu coração Deus. A pessoa acha que Deus está contra ela, tudo dá errado na minha vida, Deus não me ouve, não adianta mesmo eu orar, não adianta eu ler a palavra, Ele não me ouve, Ele não me perdoa. Aí entra questionamentos, dúvida, incredulidade, rebelião, e uma rebelião às vezes aberta contra Deus, e a pessoa se afasta do Senhor. E se afasta do Senhor às vezes completamente. Mas sabe, queridos, o Senhor deseja tirar você desse lugar que você está. Eu não sei qual é o lugar que você está, mas você sabe. Você sabe que lugar você está. E Jesus entregou a vida dele para que hoje a gente tenha paz, a gente tenha alegria, a gente não viva num laço do diabo, não viva aprisionado por algo que nos deixa vazios de Deus, vazios dessa paz, dessa alegria que o Senhor veio trazer para nós. E tem alguns passos que eu quero falar assim com você, alguns passos que você precisa dar para sair desse laço. E o primeiro passo que você precisa dar, você precisa usar seu poder de decisão. Deus colocou algo em você, como nós falamos terça-feira, Ele colocou algo chamado vontade dentro de nós. O diabo não pode violar essa vontade, a não ser que você deixe, que você dê esse direito para ele.
Então, às vezes, pastora, mas a minha vontade, eu não tenho vontade mais para nada. Para mim, se eu morrer, até melhor. Eu escuto isso muitas vezes. Eu não tenho vontade, eu não tenho ânimo. Use o poder de decisão, então. Se você não usar seu poder de decisão que Deus deu para Eva e ela decidiu pelo mal e Deus deu para você, cabe a você tomar essa decisão. Você está com a mente acelerada? Tome a decisão de diminuir seu tempo com as coisas da terra. Às vezes não é nem com a internet, mas com as coisas do mundo, com as coisas da terra, com as coisas que afastam você do Senhor. E tome a decisão, decida gastar mais tempo com o Senhor. Aumenta o seu tempo com o Senhor, com as coisas de Deus, aos pés de Cristo. Se alimente da palavra, se alimente de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você gasta no seu trabalho? 8 horas, 6 horas, 4, 12 horas. Quanto tempo você gasta com a sua família? Quanto tempo você gasta com você mesmo? E quanto tempo você gasta para Cristo? Para aquilo que é essencial, que é o mais importante, que é a sua alma, que é eterna. Quanto tempo você gasta com Ele diariamente? Se você é pai, uma decisão que você precisa tomar: cuide quanto tempo seu filho está na internet. Quanto tempo ele está? E você? Quanto tempo você está na internet? Que exemplo você tem dado para ele? Quanto tempo você semeia na vida do seu filho? Você lê a palavra com seu filho? Você ora com seus filhos? Com a sua esposa? Com o seu marido? Você conversa da palavra com ele? Você semeia vida na vida do seu filho, na vida da sua família? O que você vai colher amanhã? Quem está semeando na vida do seu filho? É você ou é a internet? É você ou é o diabo? Que geração nós vamos ter amanhã se os pais não semearem a semente genuína de Cristo no coração dos seus filhos? Então, faz essa pergunta para você e tome uma decisão diante de Deus. Se você está no ponto que a sua mente está abarrotada, que nem a internet te satisfaz mais, tudo é cansativo, tudo é ruim, tudo é um saco para você, nada preenche o vazio, essa insatisfação, essa inquietação ou essa passividade, decida-se hoje. Use o seu poder de decisão que Deus colocou para você. Use esse poder de decisão para tomar o remédio, esse remédio eficaz. O remédio pode ser amargo. O remédio para curar um câncer é ruim, é amargo, é difícil de engolir, é difícil de passar por aquelas sessões de quimioterapia, de radioterapia, mas a pessoa quer ser curada, ela se submete a tudo. Se você tomar essa decisão de tomar o remédio, no começo o remédio parece ser amargo, parece que a palavra de Deus, meu Deus, eu tô lendo, mas parece que não faz diferença. Continua, persista, persevera, porque quanto mais a sua mente é exposta à verdade, é exposta à palavra de Deus, não só leia, mas medite, pense, lembre a palavra, pergunta para o Senhor, como é que eu posso colocar essa palavra em prática na minha vida? O que isso tem a ver com a minha segunda-feira, com a minha terça-feira, com o meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com o meu chefe, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe? O que essa palavra tem a ver comigo? Como que essa palavra pode ter vida dentro de mim? Como que eu posso expressar essa palavra? Quando você começa a exercitar isso, tomando esse remédio e exercitando a sua mente, no começo você faz por obediência. Faz sentindo, não sentindo, querendo, não querendo, gostando, não gostando. Faz
porque é a vontade do Senhor para a sua vida, para que você seja curado e liberto. Aos poucos, você vai percebendo que uma pontinha de alegria começa a entrar dentro do seu coração. Eu tive essa experiência nesse tempo de coronavírus aí, que eu não posso sair de casa, e eu estou atendendo uma pessoa por telefone, e ela estava numa situação horrível, e ela começou a obedecer literalmente isso, e essa semana ela falou: pastora, algo começou a entrar dentro de mim, eu estou sentindo uma paz, uma alegria que eu não sinto há muitos anos. Amém. Porque resolveu obedecer. Então, amados, esse é o remédio. A quietude começa a entrar na sua vida. O Espírito de Deus começa a dominar, governar, renovar a sua mente com a palavra. Para a mágoa, decida perdoar. Verbalize esse perdão. Ore falando: eu decido perdoar. Fulano, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu entrego essa dívida agora para Cristo. Trilhe o caminho do perdão, abençoando essa pessoa que te magoou, que te machucou. Abençoa, declara que você ama. Todas as vezes que você lembrar do ocorrido, diz: eu perdoei, eu abençoo, Jesus, eu cubro essa pessoa de amor, de misericórdia, com perdão. Eu decido estender a mão para caminhar com ela. Eu decido fazer o que tu fizeste ali na cruz. Eu decido te imitar para que eu seja curado. Renove a sua mente, é muito importante também, a mesma coisa, renovar a mente com a palavra de Deus. Gaste tempo, leve o seu pensamento, pensou e veio aquela dor no coração, leva imediatamente cativo a Cristo, submeta esse pensamento, não pensamento. Eu já perdoei, a alegria de Cristo está em mim, o favor de Deus está sobre mim, essa pessoa está perdoada, ele não tem mais nenhuma dívida comigo. Amém. Para a culpa, confesse o seu pecado, receba o perdão de Deus, ouse se perdoar, você não é mais justo do que Deus. Receba o perdão, abandone o pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não há condenação para aquele que se arrepende, aquele que pede perdão, aquele que volta atrás e não peca e não continua cometendo o pecado. Renove a sua mente com a palavra de Deus, renda a sua vontade a Cristo, encha o seu coração da palavra. Tome uma decisão de permanecer firme. Queridos, que o Senhor nos ajude a renovar a nossa mente. Amém. A levar todo o pensamento cativo a Cristo, até que aquele pensamento esteja completamente em harmonia com a palavra de Deus. E eu estou apressando um pouco porque eu quero terminar fazendo uma pergunta para você nessa noite. Você tem paz? Você tem alegria? Você ama muito a palavra de Deus? Alguns podem me responder assim: ai, pastora, eu tinha paz, eu tinha alegria, eu tinha quietude, mas eu não tenho mais. Eu perdi a paz, eu perdi a alegria, eu perdi o amor pela palavra, o interesse pela palavra. Queridos, o rei Davi, um servo de Deus, ele, por causa do pecado, ele perdeu a alegria da salvação. E ele entrou numa tristeza, eu creio que numa depressão, que ele dizia: é como se os meus ossos estivessem apodrecendo. Mas ele se arrependeu, confessou o seu pecado, pediu perdão, voltou à sua fé, voltou à sua paz, voltou à sua alegria, e ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, se você é filho de Deus, se um dia você entregou sua vida a Cristo, e por causa do pecado, ou por causa dessas mesclas, por causa do engano, ou por causa de qualquer coisa, você perdeu esse tesouro, que é a alegria da salvação, a certeza da vida eterna, então volte, se arrependa, peça perdão, volte a se alimentar de Cristo, da sua palavra. Mas se você disser assim para mim:
Eu nunca experimentei essa paz. Parece que eu sempre tenho um vazio dentro de mim. Parece que tem uma coisa incompleta. Então eu quero falar uma coisa para você. Cristo quer te oferecer esse presente hoje. Não importa o jeito que você está, não importa onde você esteja, qual é a sua religião, o que você crê. Olha para Cristo agora. Olha para Cristo, Ele te oferece um presente hoje. João 14, 23 diz assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Escuta bem, aquele que me ama, é Jesus falando. É Jesus falando no capítulo 14 de João. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Obedece a minha palavra. Observa a minha palavra. Ama a minha palavra. E sabe o que acontece? Meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Que coisa maravilhosa! Deus ama a todos, mas quando você ama a palavra de Deus e quando você convida Cristo para entrar na sua vida e diz: Deus, eu quero abrir meu coração para que Cristo entre, para que essa paz entre, eu quero desfrutar dessa paz, eu quero entregar minha vida a Cristo para desfrutar dessa paz. É um amor diferente porque Cristo entra. Deus ama a todos, mas aquele que recebe Cristo, o amor encarna dentro dele a paz, a alegria, a certeza da vida eterna. E esse amor à palavra entra dentro dele. Se você nunca fez essa entrega da sua vida a Cristo, se você nunca encontrou essa paz, eu quero te desafiar, eu quero te convidar a fazer hoje. Diz: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu te convido a entrar. Está escrito, eu creio que está escrito, então entra, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, eu faço uma aliança contigo de te amar, de te buscar, de buscar a tua palavra, de obedecer, para que eu seja curado, para que eu seja livre, para que eu seja liberto. Que você possa hoje, querido, experimentar. Se você não tem forças para fazer isso sozinho, procure ajuda. Tome essa decisão, tome o remédio. Receba Cristo, confesse a Ele os seus pecados, receba o perdão dos seus pecados. Se perdoe, perdoa quem te ofendeu. Lança fora essa mágoa aos pés de Cristo e renove a sua mente. E sabe o que vai acontecer? Se você fizer isso, entregar sua vida a Cristo e obedecer, enchendo-se da palavra, vai acontecer o que Isaías 58, 8 diz. Sabe o que Isaías 58, 8 diz? E a sua cura brotará apressadamente. Você quer ser curado? Entrega a sua vida a Cristo. Você que tem Cristo e entrou nesse laço, volta para perto do Senhor, volta para junto do coração de Deus, para junto do coração do Pai, para que você desfrute dessa paz, dessa alegria, da certeza de vida eterna. É isso que o Senhor tem para nós. Essa é a cura interior que Cristo já comprou lá na cruz, há anos atrás. E que você pode receber hoje, se você quiser e decidir. Amém. Feche os seus olhos, eu quero rapidamente orar, porque nós estamos já encerrando. Senhor, eu quero em nome de Jesus, Pai, te agradecer e te louvar, porque o teu Filho, Jesus Cristo, entregou a vida dele, sofreu tudo para que hoje nós não soframos nada. E eu quero te pedir agora, Pai, que cada pessoa que está ouvindo, que ouviu essa palavra, que não seja uma palavra a mais, uma palavra linda, uma palavra bonita, mas seja, Pai, uma comida que venha trazer vida de Deus, a vida de Cristo,
na vida dessa pessoa, Pai. Senhor, se alguém não tem Cristo ainda, eu quero pedir que o Senhor coloque a tua mão agora sobre a cabeça dessa pessoa, para que ela entregue a vida a Jesus Cristo. E se você quer entregar sua vida a Cristo agora, ora assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, eu abro meu coração, eu te convido a entrar, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e me tira desse laço, porque eu faço uma aliança contigo de te amar, de te obedecer, de te servir e de andar na tua palavra. Senhor, eu entrego agora tudo a ti e recebo apressadamente a tua cura, porque eu vou obedecer sem desistir, em nome de Jesus. Amém. 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 Não sei se o pastor Kleber quer falar ou eu vou encerrar. Então, queridos, a partir de domingo eu não vou estar lá, mas eu mando uma foto para você me ver, tá bom? Nós queremos incentivar aos irmãos que podem estar lá. Eu sou já do grupo de risco, né? Vou assistir daqui de casa, mas vou estar orando também, vou estar em espírito junto com os irmãos. Mas você que pode ir, que pode congregar, esteja lá domingo às 19h30, nós estaremos lá buscando o Senhor, louvando, tendo comunhão na medida do possível. Leve a sua máscara, lá vai estar todas as orientações que nós temos que ter ali na porta. Obedece às orientações. E não importa se eu estou a 1,5 m do irmão, em espírito eu estou ligado, abraçado com o irmão, beijando o irmão, porque nós somos um em Cristo. Então, irmão, vai, deixa as crianças, né? Vai um, o outro fica com as crianças. Se você não tiver outro jeito e tiver que levar seu filho, nós vamos providenciar um meio do seu filho poder ficar. Mas se você puder deixá-lo, é mais seguro, né? É melhor. Mas se não puder, nós vamos ter uma forma de atender o seu filho também. E a partir da semana que vem será quarta-feira, né? As lives serão na quarta-feira, às 19h30. Então, não será mais terça e quinta. Então, um grande beijo para vocês e que o Senhor continue derramando da porção maravilhosa dele sobre nós e nós possamos expressar isso a todos aqueles que nos cercam. Um beijo para todos.